Oiê! Você quer falar melhor? Então conheça o seu público. Muito obrigado. O sucesso de uma apresentação em público depende muito da audiência, do vínculo que você estabelece com a pessoa que está te ouvindo ou as pessoas que estão te ouvindo, porque não necessariamente um público é composto por muita gente. Uma pessoa já pode ser um público. Então, se você conhece essa pessoa, as suas demandas, as suas formações, as suas motivações para estar ali naquele momento com você, você pode ter mais sucesso na sua exposição. Isso vale para todo tipo de apresentação, uma palestra, um curso, uma ligação que você faz, uma reunião, até mesmo aqui os vídeos. Se você tem um canal ou você deseja ter um canal, você precisa conhecer o seu público, e conhecer o público não é uma coisa rasa e nem banal. É importante fazer todo um levantamento mesmo, uma pesquisa aprofundada, para que você ao máximo consiga personalizar o seu conteúdo. Eu sempre falo de conteúdo aqui no canal, que conteúdo é rei. Conteúdo é o nosso padrão ouro quando nós falamos sobre falar em público. Mas antes de desenvolver esse conteúdo, você precisa conhecer para quem vai esse seu conteúdo. Se não, se você tem uma falha em como transmitir isso porque você não sabe quem está te assistindo, a outra pessoa pode ficar insatisfeita, não porque você não tem um bom conteúdo, um bom conhecimento, mas sim porque ela não fez esse vínculo com você, ela não conseguiu encontrar essa liga, então ela não vê essa referência, não se espelha em você, ela pode ficar desagradada, pode não gostar do que você está dizendo. E conhecer um público não é um negócio raso. Ah, eu vou dar uma palestra sobre voz para cantores, já conheço o meu público. Não, existem tipos diferentes de cantores, gêneros musicais diferentes que esses cantores executam, necessidades diferentes dentro do canto. Então não é só saber assim que é voz e é cantor. Eu preciso saber se esse cantor é iniciante ou se ele já é mais experiente. Então essa é a primeira grande dica a respeito do público. Você precisa conhecer qual é esse perfil, investigar profundamente com o máximo de informações que você pode adquirir sobre faixa etária, então se é um público mais jovem ou se é um público idoso, se tem alguma coisa mista aí, tem um pouco de cada, eu vou dar essa solução também para públicos heterogêneos, vou chegar lá. Também investigue o gênero, se tem mais homens, mais mulheres, o grau de escolaridade, o nível sociocultural, qual atividade que esse público exerce, a região em que eles moram, entre outras características que você inclusive pode direcionar um pouquinho mais dependendo do tema do seu trabalho. Você pode também obter mais informações a respeito desse perfil. Depois que você levantou toda essa caracterização, é importante você compreender o quanto essas pessoas sabem a respeito do seu assunto, porque isso vai te ajudar a direcionar a sua fala, o seu conteúdo, o quanto você vai ter que se aprofundar ou quanto você vai ter que ficar ali numa questão mais básica, se você pode ser mais técnico ou não, qual a linguagem que você vai utilizar, até mesmo quanto tempo você vai ter de palestra, de reunião, de apresentação. Tudo isso você adquire com essa junção de quem é o seu público e o que esse público sabe e o que ele sabe a respeito de você também, que vai fazer a apresentação. É muito bacana ter esse conhecimento porque nos dá uma dimensão melhor deste público e de como eu vou conduzir a minha fala, o meu conteúdo. Por exemplo, se eu vou dar uma palestra e eu sei que as pessoas que estão ali, elas conhecem o canal, elas vieram por causa do canal, e é um canal que fala sobre voz, comunicação, isso é de um jeito mais leve, mais descontraído, sem muito termo técnico. Eu preciso ter essa linguagem, porque as pessoas que estão ali, por elas terem vindo pelo canal, elas estão esperando isso de mim. Então, quando eu sei o que as pessoas sabem sobre mim, enquanto palestrante e formadora aí de conteúdo, eu consigo chegar o mais próximo possível das expectativas do meu público. Então nós já falamos de quem é esse público, o que esse público sabe a respeito do conteúdo que você vai expor e de você mesmo,
E agora eu consideraria aqui um terceiro ponto, que é como se fosse aqui 3 grandes pilares sobre a construção desse público, que é o porquê. O que motivou essas pessoas a comparecerem na sua apresentação? E sobre esse assunto tem até uma exposição muito interessante do Reinaldo Polito em um dos seus livros sobre falar em público, sobre oratória, que ele fala justamente sobre isso. Ele diz que existem várias razões que motivam as pessoas a participarem de uma palestra, de um curso, de uma apresentação. Uma delas é para informação ou para o aprimoramento profissional. Quando a pessoa está lá por esse motivo, ela pode estar bastante interessada, ela pode ser uma pessoa que pergunta, ela pode enxergar em você um espelho, uma possibilidade de aprimoramento dentro do seu trabalho. Mas também uma pessoa pode aparecer na sua palestra por uma necessidade social. Por exemplo, vou assistir uma palestra no Congresso de Fono, porque eu sei que lá vão ter outros fonoaudiólogos, outras pessoas da minha área, e na hora do café eu posso trocar informação, trocar cartão, marcar uma reunião, alguma coisa assim. Então, uma necessidade social. Nesse exemplo que eu dei, de estar com outros profissionais para que você também tenha essa relação, esse networking. Agora, pode ter aquela pessoa que caiu de paraquedas na sua vida, alguém que vai por curiosidade. Olhou lá, tem uma palestra sobre como falar em público com Camila Loyola. Falou, puxa, falar em público, deixa eu ver que apito que ela toca. Nesse caso especificamente, corre-se o risco dessa pessoa ser aquela que dispersa muito rapidamente, ela desconcentra, porque ela não tem um foco muito específico ali naquele seu tema. Então é importante que também você tenha esse conhecimento para você saber o quanto essa pessoa pode estar interessada na sua aula. Uma outra motivação é que a pessoa pode ir numa apresentação porque ela está ou representando ou substituindo alguém. Por exemplo, tem um curso e você foi o escolhido da sua empresa para assistir esse curso e depois repassar as informações para os seus colegas de trabalho. Geralmente, quando a pessoa é designada a fazer isso, ela está muito atenta, porque depois ela tem que passar essa informação para os demais. Então ela vai lá e ela assume uma responsabilidade maior. Possivelmente vai ser o tipo de público que vai estar bastante atento à sua palestra. Você também pode se deparar com um tipo de público que vai acompanhar uma palestra sua por uma questão de informação ou aprimoramento pessoal e não profissional, como eu falei no começo. E isso é muito legal também, porque a pessoa está ali porque ela quer, ela muitas vezes quer assumir algum hobby ou ela só quer um crescimento individual, pessoal, é mais espontâneo da parte dela estar ali e acompanhar seus conteúdos. Agora, tem um tipo de público que esse é um dos mais difíceis. É aquela pessoa que foi na sua palestra porque ela foi acompanhar alguém. Sei lá, é o marido de alguém que foi assistir, então o interesse que ele tem no seu conteúdo muitas vezes é zero, nem o conhecimento que ele tem também é zero. Esse tipo de público que vai para acompanhar somente, geralmente é um dos mais difíceis. E você precisa conquistar um pouquinho mais a atenção, cativar um pouquinho mais esse tipo de público. Outros exemplos de motivação é aquela pessoa que vai na sua palestra, na sua apresentação, porque ela te conhece, então quando conhece o orador, que pode ser bom ou pode ser não tão bom assim, né? Porque às vezes a pessoa sai um pouco da linha porque já tem mais intimidade com você, então às vezes pode até te atrapalhar em algumas situações, e aquela pessoa que vai por entretenimento, que vai porque quer se divertir, porque acha que aquele conteúdo de alguma forma vai trazer alguma coisa prazerosa para ele. Então veja quantas motivações diferentes as pessoas podem ter para assistir alguma exposição em público. E quanto mais você sabe a respeito disso, mais você consegue também direcionar. Não que você consiga, na realidade, 100% de conhecimento a respeito desse público, mas se você puder investigar o quanto for possível, fica mais fácil para você direcionar, para você conquistar esse público, para você criar o vínculo com as pessoas que estão te assistindo. E agora chega aquele momento que você vai me perguntar, mas Camila, como que eu vou obter todas essas informações? Bem, tem várias formas de fazer isso. Se você foi contratado por alguém, por alguma empresa, ou você recebeu um convite para falar,
para fazer uma palestra, um curso, seja o que for, fale diretamente com o seu contratante ou com a pessoa que te convidou. Numa reunião, faz um alinhamento ali com o RH ou com o gerente. E aí você pode perguntar tudo. Ah, que tipo de público, qual que é a faixa etária, essas pessoas sabem do que eu estou falando, é um pessoal mais técnico ou não, é um pessoal mais leigo. Então, nestas reuniões de alinhamento, você consegue bastante informação. Mas tem outras formas. Se você vai lançar um curso, é importante que antes de você lançar o curso, você já saiba para que tipo de público você quer lançar esse conteúdo. Então, perguntas e respostas na internet você pode fazer, a internet deixa tudo mais fácil, né? Então você pode fazer alguns questionários. Quando você faz já uma apresentação e você tem a ideia de fazer outras, você pode fazer alguns questionários de satisfação. Questionário de satisfação, ele não existe assim porque existe. Ele é um feedback para você, para que você possa alinhar, reconsiderar, corrigir algumas coisas e observar pontos de melhoria, e entre tudo isso você também pode conhecer melhor o público que consome os seus materiais, que está te acompanhando, que te observa, que vê as suas exposições em público. As redes sociais são uma maravilha para isso também. A maior parte do tempo, quando nós fazemos alguma apresentação, a gente divulga na internet. Então observa no Instagram, no Facebook, as pessoas que te seguem, no canal, se você está começando um canal e quer direcionar melhor os seus vídeos, dá uma olhadinha lá nas estatísticas do seu canal, quem que consome mais, que tipo de público que é esse, nos comentários dos vídeos, o que as pessoas estão perguntando mais, que tipo de pessoas são essas. Então dá para você também fazer um apanhado por meio das mídias sociais. E lá no comecinho do vídeo eu tinha prometido que eu ia falar sobre o público misto, heterogêneo. O que eu faço quando tem muita gente diferente na minha plateia? Primeiro você tem que ter esse olhar de identificar essas diferenças. Algumas diferenças são mais visíveis, por exemplo, faixas etárias, mas outras não são tão visíveis assim. Então, se você não tem essas informações prévias e chegou lá, você precisa saber um pouco mais sobre o seu público, aproveite esse primeiro momento da sua apresentação, que é um momento mesmo de aquecimento, que as pessoas estão chegando, elas ainda estão se organizando ali e tudo mais. Precisa começar a se concentrar para aí sim entrar no seu conteúdo. Faça algumas perguntas. Se você quer saber se a pessoa é casado ou solteiro, pergunta. Se você quer saber se a pessoa está desempregada ou não, faz alguma dinâmica inicial. Essas são formas de você obter essas informações quando você não tem nada, você está chegando assim zerado sobre a informação de público. Você precisa ter um jogo de cintura para você adequar a maneira que você vai conduzir a sua apresentação de forma que todos os públicos fiquem satisfeitos. Então, por exemplo, se tem público muito jovem e um público idoso, você não pode falar na linguagem super jovem que esse idoso ele pode se sentir de fora. Outro exemplo, a sua plateia tem gente que é muito técnica, que tem uma expertise a respeito do seu assunto, que já está num nível bem avançado, e tem gente muito leiga. Se você ficar usando muito termo técnico, os leigos vão ficar de fora. Se você for muito básico, os experts não vão gostar da sua apresentação. Tente alinhar isso logo no início da sua apresentação e vai adaptando com os diferentes públicos, assim todo mundo se sente inserido. Esse alinhamento ele é fundamental não só para você com o seu público, como também entre eles. Quando esse público é muito diferente, muito heterogêneo, é preciso haver uma integração também entre eles para que não tenha aquela panelinha, não tenha aquela divisão muito clara, que isso deixa tudo muito chato, inclusive a sua apresentação. Então faça também atividades que você possa unir um pouco mais, misturar um pouco mais esse público quando ele tem essas diferenças. Agora, com relação à sua linguagem, na dúvida, seja uma pessoa objetiva, uma linguagem simples, clara, porque o simples é sempre melhor. Não adianta eu querer chegar aqui e ficar falando um monte de termo técnico, porque eu sei que tem uma meia dúzia de pessoas que vão me entender, se o restante não vai entender nada do que eu estou falando. Ao contrário, se eu consigo simplificar a minha fala, mas mantendo o conteúdo, entregando o valor, eu consigo abraçar essas pessoas que
poderiam não entender o que eu estou falando se eu fosse mais técnica, mas eu também consigo abraçar ali os experts, que eles vão entender e vão ter também esse valor agregado no conhecimento deles, sem que eu menospreze o outro grupo. E tudo isso, é claro, nós só conseguimos desenvolver quando treinamos, quando estamos mais expostos a situações de apresentação. Então, não fique dentro do seu casulo. Se você quer falar melhor nas suas apresentações, você precisa se expor mais, você precisa se apresentar mais, fazer toda essa investigação, ter esse envolvimento, investir o seu tempo para você conhecer melhor o seu público e assim direcionar melhor as suas palestras, os seus cursos, os seus vídeos, o que quer que seja que você queira apresentar. E já que você ficou aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, fiquei muito feliz com isso, muito obrigada. Eu quero saber também um pouquinho sobre o meu público. Então, se você curtiu esse material, deixe seu like aqui embaixo. Também comente como é que você chegou aqui, por que você chegou aqui, quais são as suas necessidades. Se esse vídeo te ajudou, me conte, eu quero saber. Se não te ajudou, me conta também. Eu preciso saber o que eu preciso alinhar, o que eu preciso direcionar. Divulga esse material entre todo mundo que você conhece e a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!